Artesanato, nós estamos aqui para mostrar uma nova peça que a gente vai produzir. A gente está produzindo, na verdade, já começamos a produzir uma coluna de cimento. Vai pra cá, hoje é a câmera girl, primeira parte, a parte principal da coluna é o enchimento aqui da parte principal. Amarramos com uma liga, mas não deu muito certo, tem que botar um arame, ó. Não dá certo. É importante que seja com arame, para não abrir. Mas como a gente vai fazer aqui um efeito madeira nessa peça, então a gente vai corrigir com facilidade essa primeira parte. Então essa é a parte do corpo, vamos dizer assim, entre aspas, da coluna. Produzimos essa peça aqui, ó, com o auxílio dessa tampa, que essa peça ela vai se encaixar nessa parte aqui. Vou fazer duas, uma para baixo, na parte de baixo, outra na parte de cima, tudo com isopor, tá? A gente está utilizando aí a mesma porcentagem de isopor dos vasos, 30%. E aqui a parte de baixo, vamos desenformar agora. Aqui eu utilizei a média de 5 centímetros, que é fácil fazer a massa 3 por 1, a mesma forma, até um pouquinho a mais, bota um pouquinho a mais de cimento, tá? Bota 3 medidas de areia, aqui no caso só areia lavada, areia lavada, que é uma areia mais pedregosa, por 1 de cimento. Aí depois você bota mais um pouquinho, para dar mais resistência à peça, tá? Então tá aqui, vamos desenformar agora nesse momento. Essa é a parte a base da coluna. Vamos ver se vai ser fácil de descolar. Ó, desmoldante, colocou o desmoldante, é fácil, olha só. Detalhe, aqui nós temos menos de 24 horas, viu? Essa peça tem menos de 24 horas. Eu deixei um furinho, porque a coluna também é vazada. Aqui, ó, Isabela. A coluna é vazada, então a gente deixou o mesmo furinho. Tá? Então, temos as peças. Vamos produzir uma outra base dessa daqui, um pouco mais fina que essa, 3 centímetros mais ou menos, para fazermos a parte de cima. Depois que a gente montar tudo, iremos mostrar como vai ser o resultado final. Com as 3 peças iniciais aqui já prontas, a gente vai começar o processo de montagem da coluna. Então, é importante dar uma olhada, né? Essas 3 peças que estão aqui presentes, elas têm pouco mais de 24 horas. Então, com o auxílio livre de pedreiro, né? Aqui um ambiente nivelado, tá? Veja, uma mesa nivelada. A massa aqui, ó, uma massa fina, foi peneirado com essa peneirinha aqui, ó, de cozinha, tá? 1 por 1 a medida, para ficar bem forte. Então você vai colocar a primeira camada aqui, cimento. Aplica uma camada generosa, você vai ter que nivelar a peça depois. Mas uma peça sendo criada aí, usando o isopor na composição da massa. Essa ênfase é o isopor, tá? E agora vamos colocar a peça, centralizá-la, tá? Importante. Olha só, deixa que ela tá bem centralizada. Excelente, excelente também. Vou dar uma limpeza aqui, ó. Você pode utilizar uma espátula para isso. Depois a gente vai dar um acabamento final.
Aqui, ó. Tá pronto. Primeira parte já coladinha. Depois aqui toda essa rebarba aqui, a gente vai fazer um acabamento. Com auxílio aqui de uma espátula. Agora vamos colar o corpo da coluna. Vamos colocar aqui, ó, uma camada de cimento. Vai ser muito importante o uso aí do nível de pedreiro. Já tá tomando corpo a nossa coluna. Geladinha. Aqui, ó, tá centralizada. E aqui com o auxílio da espátula, vamos fazer esse preenchimento aqui, ó. Primeiro momento aqui já tá colado. Agora vamos produzir a outra peça que fará parte do tubo aqui da nossa coluna. Para na última peça, a parte central da coluna. Essa aqui, Daniel. Nós peneiramos uma areia bem fininha, como é a parte de cima, dá um acabamento mais fino, né? Uma medida de areia por uma de cimento, bem fininha. Estou utilizando aqui esses baldes, que em todo lugar você vai encontrar um balde desse aqui, de pintura, de tinta, margarina, enfim. E utilizei como aqui no centro, ó, foca aqui, Daniel, uma tampinha de Rexona, para mensurar para mim a altura que eu quero dessa peça. Eu também quero ela com um furo no meio, né? Então todas as peças têm um furo no meio. De repente você quer colocar uma planta, por exemplo, a água que vai escoar, né? Por um canto nivelado para colocar essa minha mistura e esperar a secagem. 24 horas depois eu vou concluir a montagem da minha coluna. Valeu! Voltando à mesa nivelada, nós iremos colar essa peça sobre esta. Nós já vamos para o próximo passo, que é colocá-la na parte superior aqui, ó, da nossa coluna. Aqui, ó, nivelado. Coluna já feito todo o trabalho aqui, ó, trabalho feito com a gorda de cimento, a nata de cimento, o acabamento, né? Acabamento final. E agora precisa somente aguardar o tempo de cura. Então, o tempo hoje tá chuvoso. Eu vou colocar ela aqui ao ar livre para que ela seja molhada, e quanto mais tempo passar, melhor será. Foi bem interessante. E vamos aguardar esse tempo de cura para logo mais que 2, 3 dias esperar a secagem e partimos para o próximo passo, que será a pintura. Outro detalhe aqui, ó, foi que eu apliquei alguma massa de forma aleatória para trazer um efeito de casca de madeira. A ideia aqui é transformar essa peça como se fosse uma espécie de tronco, né? Então tá aí. Vamos ver como vai ficar. Estamos aqui com a peça pronta, depois do tempo de espera de cura. Vamos agora realizar a pintura da mesa. Fazer aqui um efeito massa. Bem, já demos a primeira demão, amarelo ocre. Agora vamos fazendo esse marrom. E vamos tentando aqui puxar uma casca de madeira dessa forma. Pincel ora úmido, ora mais seco.
Eu deixei algumas falhas propositalmente no tronco aqui, para puxar esse efeito de casca, como se fosse ela arrancada assim mesmo, uma parte e outra parte da madeira, de forma proposital. Continuando aqui com a pintura, fazendo agora uns pátinas, adicionando um pouco da tinta marrom, adicionando um pouco da cor laranja, dessa tonalidade mais viva. Senti que havia necessidade de fazer isso. Então tá aí, ó, dando uma avivada nessa tinta, nessa pintura, procurando puxar mais essa cor amadeirada, né? Uma tonalidade mais viva. Mudança de planos, mostrando para vocês que no artesanato sempre tem erros também, né? E o bom de trabalhar com a tinta à base d'água é disso, você pode modificar o seu projeto, né? Então a gente aqui não gostei da primeira cor que eu apliquei, o marrom com ocre, e decidi colocar um pouco de laranja para puxar essa cor que aí está aqui, Daniel, e concluir com os pátinas na cor preta. Aí eu tô gostando mais desse resultado, pode carregar, por favor, que está se concretizando aí. Coloque aí nos comentários se você concorda comigo, né? Então a gente vai brincando com as cores, vai aprendendo também. E é isso. Gostei bem mais do resultado, creio que está mais realista. E vamos ter uma noção mesmo de que vai ficar quando aplicarmos o verniz. Agora é a hora da invernização. Verniz incolor. O objetivo é de puxar as cores. Vamos ver o resultado, como vai ficar. Aqui o tampo. Mas pode ver que ficou muito mais realista o trabalho. Aparentemente está bem mais realista. Vamos ver como vai ficar. Trabalho concluído. Vai pra cá, Daniel. Veja aí, ó, como que ficou. Gostei muito do efeito, do resultado final, tá? Uma coluna que você pode utilizar outros vasos para colocar em cima. Uma planta. Imagina uma planta aquelas que elas têm aquela ramagem, né? Então fica muito legal aqui, fica muito top. Lembrando que essa coluna ela é perfurada no centro. Ela tem uma perfuração no centro, então a água que ser extraída aqui do vaso, ela vai descer, ela não vai ficar molhando aqui essa parte de cima. Foi pensado nesse sentido. Então tá aí, trabalho concluído. Para mais dicas como essa, se inscreva em nosso canal, compartilhe, né, deixe o seu joinha para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Forte abraço e fiquem com Deus!